Olá, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do GestarCast. Eu sou a Thaís Barros, médica dermatologista e fundadora da Gestar Organics, uma marca criada para cuidar da beleza, da saúde e da autoestima da mulher em todas as fases da sua gestação. Aqui no GestarCast, queremos falar sobre temas que realmente impactam na vida das mulheres, de forma acolhedora, consciente e respeitosa. O tema de hoje é extremamente especial. Vamos conversar sobre mudanças na autoestima e na sexualidade durante a gestação e no pós-parto. Para nos guiar nessa reflexão, temos a alegria de receber a doutora Rebeca Gerhard, médica ginecologista, especialista em saúde da mulher, para nos ajudar a compreender essas mudanças, respeitar o próprio tempo e viver esse processo com acolhimento e consciência. Rebeca, obrigada por estar aqui com a gente. É um prazer receber você. Sou fã do seu trabalho, te acompanho há muito tempo, isso é verdade, nas redes sociais. Aprendo muito contigo por lá, inclusive, depois a gente deixa suas redes sociais por aqui. Obrigada por ter aceito o convite. Eu que agradeço, Thaís. É um prazer estar aqui. Parabéns pelo seu trabalho, tanto com o seu produto aí, né, para as gestantes, quanto com esse local informativo, né, que é tão importante da gente estar aí presente. Então, espero que eu contribua aí. Tenho certeza que vai. E esse tema é incrível, né? A gente vai conversar. Bem, eu conheci você nas redes sociais falando muito sobre isso, né? E aí, uma transformação nas suas redes sociais aconteceram com a sua gestação. Mas você nunca deixou de trazer conteúdo super importante e falar sobre libido, né? Nas diversas fases da mulher, e eu acho que isso é sensacional. Aprendo muito contigo mais uma vez. E vamos falar um pouquinho, então, nessa libido da mulher no período gestacional. Você viveu isso agora até pouco tempo atrás, então vai ser bem bacana, porque você viveu na flor da pele tudo isso, vai ser bom trazer essa experiência, tanto profissional quanto pessoal. E o que impacta, Rebeca? O que a gente tem ali na gestação que muda? O que interfere? São hormônios? É a parte da saúde mental? Fala um pouquinho sobre a libido durante o período gestacional, por favor. Legal. Eu acho, só voltando, né, para dizer que realmente a sexualidade foi um espaço, um tema que eu ampliei muito, né, no meu espaço lá digital, no Instagram. E ele reverbera até hoje os assuntos que eu sempre trouxe e realmente não falo mais tanto hoje em dia na minha rede social. Sim. Mas não deixo de abordar isso no dia a dia no consultório, então realmente é importante. Eu acho que eu ouso dizer que muito do que eu vou trazer aqui, já vou antecipar esse parênteses, vai passar mais pela minha vida pessoal do que pela parte profissional que a gente aprende, né? Assim, com a minha expertise na sexualidade feminina, claramente eu estudei as alterações que envolvem e vou falar a parte técnica aqui, mas eu acho que quando a gente tem lugar de fala, né, para alguns assuntos, então esse tema realmente é bem importante, assim. É muito justificável a gente ver uma mudança de desejo sexual, né? Quando a gente fala libido, é desejo sexual, basicamente. Diante de uma alteração tão significativa que é a gestação. Né? São 9 meses pra gente dar espaço para um indivíduo se desenvolver dentro de nós. E seria esquisito passar ilesa do ponto de vista de desejo sexual durante esse processo, né? Então tem uma justificativa de fundo hormonal, obviamente, porque a gente tem um domínio ali dos hormônios conhecidos como femininos, né? Principalmente estrogênio e progesterona nessa fase. Um crescente da prolactina para viabilizar a gente a poder amamentar e tudo mais. Então tem toda uma preparação dessa fase que é incompatível com estar apto para engravidar. A nossa sexualidade, do ponto de vista hormonal, ela tá muito atrelada à nossa ciclicidade. Então, o nosso corpo… Isso aqui não é uma discussão social, política. Isso eu tô indo no fundo biológico da coisa. Explicando que os nossos hormônios são produzidos de forma cíclica desde a nossa puberdade até a gente entrar na menopausa. E que, no que tange viabilidade pra gente se disponibilizar pra relação sexual, a gente tem um desejo sexual muito mais exacerbado numa fase apta para que a gente se reproduza. Então, do ponto de vista hormonal, de novo, a gestação, primeiro que ela não vai viabilizar engravidar, né? Porque já estamos grávidas. Então, a título de espécie, olhando biologicamente o nosso desenvolvimento, não faz sentido a gente precisar ter relação sexual. Né? Então, os hormônios que estão ali no auge, nessa fase toda gestacional, não vão ser os responsáveis pelo nosso desejo. Mas se a gente entende, né, que aí é uma conversa que a gente vai ampliar aqui, eu acho, que desejo sexual não depende apenas de hormônio, a gente talvez tenha espaço para desejar, ainda que não esteja, do ponto de vista hormonal, favorável para isso.
Mas sexualidade como um todo, né? E libido não é só desejo sexual propriamente, né? É desejo para estar aqui, né? Nessa existência performando em várias camadas, gostar de quem se é e muitas outras coisas. Esse painel de sexualidade que não é só de fundo hormonal, ele também vai ser movimentado, porque tem toda uma mudança de cor, formato, configuração corporal, ser no mundo, né? Uma mulher, quando ela passa a ser visualmente gestante, né? Porque tem a fase do primeiro trimestre que não é tão visual, e depois ela é visualmente gestante. Então tem toda uma camada social que vai autorizar ou não a gente a desejar. Esse é um assunto que não dá pra gente ficar só no fundo hormonal, porque senão a gente também desconsidera todos os outros momentos em que a gente estava ali sem estar grávida. Não estamos favoravelmente para a sexualidade do ponto de vista hormonal, mas estamos com desejo em dia, né? Porque são muitas camadas. Então, é inegável que vai ter mudança. Não querer que tenha mudança é lutar contra a natureza. Mas eu acho que, à medida que essa mudança vai gerar sofrimento, vai ser muito a depender de como essa sexualidade está bem construída e estruturada internamente. E na relação dessa pessoa, caso ela esteja num relacionamento estável. Essa autoestima participa, né, de tudo isso. Porque é o que você falou, é uma mudança em diversas camadas, né? Inclusive aquela mais superficial, quando ela se olha no espelho, ela fala, quem sou eu, né? Vou ser desejada, eu gosto de mim, do que eu tô vendo, né? E eu acho que essa autoestima, né, se estimar nesse momento também é um desafio. Então, também entra nesse lugar de entender que isso muda e que você também tem ali o direito de ter algumas mudanças de desejo, de vontades, né? Como é que você trabalha isso no consultório? Isso chega numa consulta de pré-natal ou ginecológica, enfim, né? No seu atendimento, como é que é, Rebeca, por favor? Então, Thaís, eu não faço mais pré-natal e parto, já tem mais de 3 anos, mas eu acompanho as mulheres que engravidam até 12 semanas de gestação, que é quando eu dou alta pro pré-natal. Que eu comecei nesse ambiente da reprodução humana, né, em paralelo ao meu consultório de ginecologia geral. E aí, agora eu engravido esse pessoal, ajudo, ou só acompanho caso já seja uma paciente minha previamente. E aí, quando ela engravida, eu acompanho inicialmente, depois pro segundo trimestre, ela recebe essa alta pro pré-natalista. Então, eu não tenho mais, no meu dia a dia, esse acompanhamento. Por isso que eu até te falei que vai ser mais a parte minha pessoal do que qualquer outra coisa, e de amigas dessa fase. Mas claro que eu tenho memória, né? Então, também tem um pouco da época em que eu fazia pré-natal. Em que eu falo que o meu consultório ele é um pouco enviesado em algumas medidas, porque, como eu disse, eu sempre trouxe a sexualidade no digital. A paciente, quando tá comigo no consultório, ela se sente à vontade de trazer uma queixa sexual. Mas talvez não seja a rotina de gente que faz pré-natal e parto. Sim. E não esteja falando disso no digital. Talvez precise ter uma busca mais ativa para que esse assunto venha, né? Mas é inegável que quando a gente passa por esse tema é quase que unânime a mudança. Bom, a mudança ela é unânime. A mudança da maneira como a sexualidade se apresenta nessa gestação. Agora, as mudanças também são intergestacionais. Então, nem sempre o que uma mulher sentiu numa gestação ela vai sentir numa segunda ou terceira. Depois você pode compartilhar com a gente se você quiser. Com as Tem bastante experiência de gestação, é verdade. A gente nunca é a mesma, isso é um fato. Tem mudanças entre as gestantes. E as mudanças podem ser tanto para ficar mais ávida sexualmente. A gente ouve relatos, não foi meu caso. O meu também não. E a maioria, dá pra gente dizer isso, vai ter mais um afastamento dessa sexualidade ali acontecendo. Em virtude de todas essas mudanças que precisam, né, de você se identificar, tudo isso que você já adiantou aí pra gente, de autoestima, que impacta muito na sexualidade, mais do que qualquer hormônio, né? É isso, e que tem que ser trabalhada, né? Que a gente tem que, como você disse, tem que ser trazida para uma consulta, então ela tem que ter essa intimidade com esse obstetra que faz o pré-natal,
se sentir apta a falar e trazer esse tema, tanto que ele é relevante, né? Porque a gente tá falando da autoestima, a gente tá falando da libido, né? Dessa busca pelo desejo sexual, mas isso às vezes é uma pontinha que tá mostrando toda uma deteriorização dessa autoestima, dessa autoimagem, que essa mulher precisa de ajuda, né? Então a gente fala de saúde mental, tudo isso tá muito ligado, né? E esse pré-natal de hoje, com esse tanto de informação que a gente tem, então a gente entra lá na página da doutora Rebeca e fala, poxa, quanta coisa. Será que eu consigo, né? Eu tô vivendo isso de uma forma normal? A minha gestação tá caminhando da maneira como as outras, ou como deveria ser? Então, é mais uma questão que entra, né? Pra gente levar e trazer. Por isso que é importante a gente falar sobre. Mas para que isso seja... A gente acolha, inclusive, essas dúvidas, né? Essa insegurança. Eu acho que a gestante vive uma insegurança a cada momento, né? A cada dia é uma insegurança nova, a gente tem muitas dúvidas, é tudo muito novo. E acho que essa parte da libido entra junto em como é importante, então, esse médico que está ali na ponta atendendo essas consultas de pré-natal ter essa liberdade, né? Como é importante que isso venha à tona nessa anamnese, nessa conversa. Isso é super importante, né? Perfeito, Thaís. E assim, eu acho que uma coisa que vale a gente aproveitar esse espaço para dizer, até como realmente uma mulher que já ficou grávida, tem alguma coisa de evidência científica, de algumas proibições que a gente faz para gestantes, e eu não tô dizendo só sobre sexualidade, eu tô dizendo sobre estar gestante no mundo. Sim. Mas a grande, imensa maioria do que se diz para não fazer numa gestação é muito mais subjetivo do que qualquer outra coisa. E as mulheres já chegam grávidas querendo saber tudo que elas não podem fazer. Claro que a parte sexual vem com tudo nessa história, então a gente tem que… O nosso trabalho pontual é desmistificar que se diante de uma gestação de baixo risco, a gente não tem nada para proibir, para que se tenha relação, tem que se respeitar só o desejo dessa pessoa que tá ali, né, nessa troca. Mas mais do que isso, mais do que na sexualidade em si, eu acho que estar gestante não precisa, se a gente estiver diante de uma gestação de baixo risco, sempre lembrando disso. Não precisamos usar o pré-natal como um espaço para validar mais limitação, né? Porque a gente ficar grávida já traz inevitavelmente uma coisa ou outra de desafio, cada trimestre com as suas particularidades, né? Mas se a gente vem com um discurso muito proibitivo também, desde que seja uma coisinha que você quer se alimentar, até uma prática de atividade, de lazer que você queira fazer, isso vai se reverberar também na sua percepção para se performar sexualmente e tudo mais. Então, se você entende vivendo apenas grávida e não limitada grávida, isso também abre espaço, né? Então, ainda que você não queira conversar no consultório obstétrico sobre a sexualidade, eu acho que também esse discurso indireto pode trazer um impacto positivo para essa gestante viver melhor, né? Até para aceitar o não desejo que tá presente. Sim, é isso. Essa ideia de que a gestante não pode tanta coisa, né? E esse peso que vem, esse carimbinho que vem junto com o positivo. Isso. Inclusive na minha área, né, da parte da dermatologia, são diversos nãos que se ouve, eu pare com tudo. E essa nova gestante de hoje em dia, uma gestante mais consciente, com mais informação, ela não aceita muito bem também isso, né? Não pode, né? Mas não pode por quê? O que que não pode? Então, o médico tem que estar preparado para explicar o porquê não, e eventualmente sim, as restrições de algumas questões, parte dermatológica existe, são bem documentadas, mas existe um mundo de sims que a gente precisa dar, né? E acolher, e fazer essa gestação ser mais leve, ser uma experiência, é uma jornada, mas torná-la mais leve, né? Eu acho que é isso que a gente precisa fazer. E em relação a essa vivência, né? Você falou até de trimestres, enfim… É notório essa mudança entre os trimestres, porque a gente sabe que é mudança hormonal, né? Então, me diga que se quiser falar da parte pessoal ou da parte técnica. Isso é evidente em relação a trimestres? Porque tem ali o primeiro, o segundo, o terceiro, em relação a essa libido, a esse desejo sexual, isso costuma estar diferenciado? Sim. Os extremos, então, o primeiro e o terceiro trimestre, geralmente estão atrelados a mais baixo desejo sexual. O primeiro trimestre muito associado ao hormônio, porque essa parte hormonal tá muito mais latente ali naquele começo, porque a gente ainda não tem uma placenta bem consolidada para sustentar essa gestação e tudo mais. A partir dessa tal 12ª e até 15ª semana, onde a gente já tem uma placenta bem estabelecida, geralmente se configura um momento de mais abertura para a sexualidade, e é um corpo já com uma forma de grávida, mas não tão limitante como o terceiro. Sim. E o terceiro geralmente vem atrelado a
muito mais por conta de questões físicas mesmo, de aumento abdominal, de comprometimento respiratório em virtude da compressão torácica, né, e algumas alterações da fisiologia da gestação mesmo, podem culminar com uma diminuição do desejo. Mas aí, se você for penetrar as camadas individuais, você ouve de tudo, né? Todas as coisas mais incompatíveis. O mais raro de ver é realmente aumentar desejo no início. Sim. Isso é mais raro. Mas essa coisa do segundo, terceiro trimestre, na prática, tem uma variação bem, bem importante, assim. E você que trabalha com essa mulher, então, de tratamentos de fertilização, né, e reprodução humana assistida, deve ser interessante, inclusive, essa alta que você dá pro médico que faz o pré-natal, porque essa mulher tá vivendo um período de grande atividade sexual para engravidar, né? Então, as programações, enfim, eventualmente as tentativas antes de medicações, ou então antes de algum tipo de procedimento, né? E aí ela chega e aí ela entra nesse primeiro trimestre, que pode ser que ela note essa queda, né? O parceiro pode até achar estranho, ou cadê aquela movimentação toda que a gente tinha? Como é que elas trazem isso pro consultório? Essa mudança até que abrupta, né? De um momento de bastante atividade para um momento ali mais calmo. E aí entra também a fertilização como talvez um medo maior ela tem, né? De ter uma relação sexual no primeiro trimestre, pós-FIV. Fala pra mim, por favor. Perfeito, acho que não dá pra aproveitar de não falar sobre isso, né? Porque, de fato, existe a infertilidade quando a gente precisa de intervenções de baixa complexidade, que vão envolver uma viabilização de gestação, muitas vezes com sexo na prática. Então, esse é um casal que está transante, como eu digo, e depois passa a ficar menos desejante e até mais limitado mesmo. E aí existe esse saudosismo, Sim. Principalmente do parceiro, né? Dessa demanda do parceiro, que eu acho que daqui a pouco a gente vai falar também um pouco sobre essa coisa da comunicação dentro do casal. Mas o âmbito da reprodução humana assistida também, se a gente for parar pra pensar, né, Thaís? Ele foi a única forma da gente viabilizar se reproduzir sem sexo. Sim. Então, muitas vezes, a gente tá diante de casais que não têm relação há muito tempo. Olha só. Porque diante da não necessidade, bem entre aspas, né? Porque aí necessidade é muito relativo, de não se reproduzir, não se faz, né? E de não ter relação, né? Não se faz mesmo, é só por prazer. Se faz apenas para se reproduzir e para-se de fazer. O que a gente lamenta, né? E a gente tenta, ao longo das tentativas. Acho que o momento mais frágil da sexualidade de um casal talvez seja enquanto precisa se recorrer a técnicas de alta complexidade na reprodução assistida. Do que, de fato, quando está gestante. Eu acho que a gestação, de fato, traz uma vulnerabilidade muito grande e um medo absurdo, tanto daí do próprio parceiro mesmo, de não invadir esse corpo tão frágil, né, que nem engravidar sozinho conseguiu. Então, um estigma também até em relação a isso. Existem algumas recomendações específicas de casos quando a gente, de fato, tem que transferir e tem implantações anômalas. E aí, realmente, é um ambiente de mais fragilidade para a sexualidade, principalmente no primeiro trimestre, que é esse momento em que eu ainda acompanho, né? Sim. Então, muitas vezes, vai estar na prescrição médica abstinência, né? E por segurança, enfim. Sim. Mas esse é um assunto que entra numa camada muito complexa também, porque, de fato, o casal precisa prestar atenção de tentar alimentar algo de sexualidade, ainda que esse sexo não vá virar um bebê em casa, né? E aí é um desafio mesmo, que vai passar pelo casal, pela mulher individualmente conversando com a gente. Que eu gosto muito de ter esse momento só com a mulher, sabe? Importante. Eu acho que é muito importante ter o casal, e eu acompanho muito o casal. Então, eu acho que às vezes fico com a necessidade mais de ter a mulher só de volta, né? Pra gente também ouvir e intermediar com mais sabedoria. Mas vai passar pelo profissional também, de tentar resgatar e tentar olhar pra isso, né? Sim. Mas imagino que seja uma coisa recorrente, né? Muito, muito. E eu ouso dizer também que esse movimento de eu dar alta pro pré-natal, né, Thaís? Ele também pode comunicar favorável pra essa mulher, porque a mensagem que eu trago pra elas toda vez nesse momento da alta é que ela volte pra ser resgatada enquanto mulher. Porque a gente sabe que não adianta a gente querer falar que a maternidade não vai roubar um pouco da mulher que a gente é. A gente vai precisar se autorizar a ser roubada para viabilizar tudo que envolve, né, esse ciclo gravídico puerperal. Mas a gente precisa de um start para resgate. E eu tento ser esse papel pro resgate, sabe? Porque se ela lembrar que na doutora Rebeca ela vai voltar
depois ela vai ser abordada, outras camadas do feminino dela, ela não estar sempre com aquele mesmo obstetra que acompanhou, e acompanhou antes, acompanhou durante, acompanhou depois, ela não lembra quem que é ela nesse meio da jogada. E eu fico aqui como uma memória desse antes, né? Principalmente quando se trata de primigestas, né? Sim. De primeiras gestações. É isso. Então, dá pra gente observar por várias camadas tudo isso, né? Muito legal. Você falou, né, do ciclo puerperal. Vamos falar do pós-parto, que eu acho que isso enfim, é o que você disse, é muito variável a gestação em si. Tem o momento da pré-concepção também, que tem ali a necessidade maior ou não da atividade sexual. E no pós, né? Agora essa mulher tem um bebê no colo. E aí eu queria que você me falasse novamente sobre a parte hormonal e essa parte ao redor, todo esse entorno dessa mulher, que como ela volta a ter essa vida sexual ativa, o desejo, em que momento isso volta. Porque eu acho que isso também é bem profundo, né? Colocar essa mulher de volta, inclusive as que estão aqui nos assistindo e falando, poxa vida, quando é que eu volto a querer, né? Em que momento, Rebeca? Salva todo mundo. Nossa, seria fácil se tivesse uma resposta, mas eu também acho que seria aprisionador a gente colocar um prazo, Uma data. né? Porque aí vai ter que ter um mergulho pra dentro, um olhar, uma comunicação com a parceria. E que eu ouso dizer que seria esquisito uma incongruência entre os parceiros, sabe? De desejo. Eu acho que o casal que tá mergulhado junto nessa jornada, o homem pode não viver a parte hormonal propriamente dita e a mudança corporal clássica, né? Mas se ele entrar de cabeça nesse parto e nesse puerpério, né? E veio entrando de cabeça na gestação, os 9 meses não são só pra mulher e pro bebê, são também pra parceria. Sim. E aqui a gente vai falar muito como referência os casais heterossexuais, né? A gente também tem um parceiro não desejante em muito tempo desse pós-parto. E assim espera-se que seja. Sim. Porque é quase que um jeito de entender que o cara tá junto. É verdade. Todo esse contexto que muda radicalmente com a chegada de uma criança numa casa, né? E é de um dia pro outro. Eu brinco com meu marido que a gente entrou num portal depois que a gente rompeu a bolsa. Sim. E ali estamos ainda, com alguns respiros de vez em quando saindo, né? A gente com o João com 1 ano e 4 meses, quase 5. Então, tentando responder pra você assim mais objetivamente, no quesito hormonal, vai ter uma baixa absurda, né? A gente vai ter um hipoestrogenismo dessa fase, principalmente em virtude da hiperprolactinemia que essa fase traz. Tudo isso para configurar esse corpo que antes era para gestar, para ser um corpo agora para nutrir, né? Então, essa queda abrupta mesmo dos hormônios que sustentavam a gestação, para agora se tornar um corpo que contrai útero, limpa útero e produz leite, tem nada que há de espaço para desejar. E aí aqui a gente pode ir para todas as camadas, social, configuração do relacionamento, autoestima, assim, é quase que improvável que exista algo de sexualidade no que tange, né, genitália e trocas realmente sexuais ali na configuração própria da palavra, né? Agora, o que não é o mesmo de dizer que talvez esse casal não esteja bem conectado. Sim. E talvez isso possa ser lido como algo de sexualidade para esse casal. Porque aí aquela conexão mãe-bebê, ela vai triangular a relação. Não vai ter jeito. Então, né, o instinto de sobrevivência que uma mãe traz para a chegada dessa criança é incomparável. Mas, a depender do nível de entrega desse parceiro para essa cria que chega, essa mulher pode ter um olhar de apaixonamento pela parceria, né? E às vezes eles não vão estar transantes do ponto de vista dessa palavra aí que a gente inventou. Mas talvez eles vão estar completamente conectados, mais do que em muitos outros momentos da vida deles. Perfeito. Né? Então, eu ouvi já isso, de mulheres me contando que se apaixonaram pelos maridos logo no puerpério, assim. E eu posso dizer que eu também fui essa pessoa. Que legal. Me senti muito conectada com meu marido nesse momento ali. Principalmente bem do hardcore mesmo ali, das primeiras 2 semanas ali que tem, antes do blues até. Sim. Então, é algo que vai se transformar pra caramba, né? E também tá tudo bem a pessoa não sentir nada disso. Claro, Até porque existe muita decepção nessa fase também, né? Eu acho que existe uma expectativa que vai ter que ser aparada as arestas.
Porque aí toda a configuração de espaço para algum desejo vai estar atrelada a como tá realmente essa vida. Né? Que é uma fase muito transitória. Esse puerpério mesmo, que a gente tá falando ali do ponto de vista biológico, ele tem ali programado para durar 40 dias. Mas a gente sabe que ele pode durar muito mais, né? Então tem até estudos que comprovam mesmo que a gente vive um puerpério emocional por mais de 2 anos até. Uau. Né? Então, natural a gente não resgatar quem a gente foi, e talvez a gente nunca resgate, dá pra colocar nesse nunca, porque é uma transformação tão intensa que você vai ter que descobrir qual é o espaço de sexualidade que entra, visto que um espaço de maternidade foi ocupado agora. Né? Então é quase que meio que remodelar, né? A gente tem o mesmo espaço. Então, leis de Newton, que falava disso, né? Não cabe mesmo no corpo. Vou tentar voltar para a física para dizer que a gente abriu um espaço novo ali dentro. Então, vai roubar de algum lugar, né? Sim. E eu acho que a gente se expande enquanto maternidade. Eu acho que isso dá para ser olhado para o trabalho, para as outras relações. Eu acho que existe uma expansão, mas é uma expansão com roubo de locação ali, né? Então, o que a gente precisa mais aqui, falando geral para as mulheres que estão ouvindo a gente e acolhê-las, é que tá tudo bem não ter absolutamente nada de espaço para desejar tanto sexualidade individual quanto na parceria por meses e até anos no pós-parto. Estruturalmente, a gente tem uma vagina que fica praticamente inapta à penetração no pós-parto imediato. Em virtude desse hipoestrogenismo, a gente tem uma atrofia genital super importante. Então, independente de via de parto, a gente vai ter uma vagina muito mais comprometida no pós-parto. E se teve um parto vaginal, às vezes a gente pode ter manipulações locais que tem pontos e cortes que vão precisar de cicatrização para voltar a ser manipulada. Sempre lembrar que sexo não é só penetração, então depois que um certo trofismo vaginal vai voltando, a gente pode esperar encontros genitais agradáveis, mas total sem pressa. E a gente gosta de começar a autorizar com tranquilidade penetração ali por volta de 6 meses pós-parto, tá? Não espere que antes seja, porque a gente fica muito com essa consulta puerperal, né? Que a gente aprendeu até na própria faculdade, na residência médica de ginecologia e obstetrícia também, dos 40 dias, né? E isso traz uma ilusão muito grande de que com 40 dias, se eu vou poder usar contracepção, eu posso, então, ter uma vida sexual. Nossa, muito improvável. E tá tudo bem que com você não esteja acontecendo. E esse diálogo entre os parceiros tem que acontecer, né, Rebeca? Isso é muito difícil, é o que você falou, né? Quando você tem esse ambiente tão propício a que se entendam, às vezes só o olhar, o homem entende, o parceiro, né? Agora, quando não, é uma conversa desafiadora, né? Porque às vezes tem até medo, né? Eu tenho pacientes que choram de medo de pensar. Imagina, ela tá com medo de fazer xixi, que dirá ter algum tipo de relação sexual, né? Porque às vezes ela tem uma ardência, enfim. Então, é o que você falou, né? Não está propício para... Mas existe uma cobrança, dependendo das relações, para que isso ocorra. Então, tão interessante você trazer essa informação, porque aí, às vezes é isso. Poxa, mas meu bebê já tem 6 meses, mas meu bebê já tá com 9 meses. E às vezes a cobrança só aumenta, né? E é isso, ela não tem que nada, né? Ela não precisa nada, mas precisa ter diálogo. Ela precisa conversar. E eu ouso dizer, então, que essa conversa ela é mais difícil porque ela não é uma conversa sobre sexualidade. Ela é uma conversa sobre presença no momento em que se vive. E é uma conversa sobre equilíbrio de funções. Muitas vezes, tem uma desproporção na entrega dessa fase que vai combinar com essa disparidade também de fundo sexual, né? Então, ela é mais difícil porque ela não é só sobre sexo. Sexo é o que você consegue usar pra comunicar que você tá separado do ponto de vista, né, de olhares. E aí isso revela todo um iceberg lá embaixo, né? É isso. Muito bom, perfeito. E que a gente estava falando, né? Então, na gestação tem as suas variações, no pós a gente espera, então também que essa mulher se adapte, essa conversa, essa troca entre eles, que pode ser muito... que pode agregar muito, como você mesmo diz, né? Como mulheres se apaixonam, como você viveu isso, é uma forma muito linda de aumentar esses laços entre a família, né? Mas e que essa mulher também sente esse desafio todo, né? A parte anatômica você já explicou pra gente que tem ali suas variações, e isso é explicável, né? Mas a parte da saúde mental, dessa autoestima, mais uma vez, né? Então, além dessa parte da parceria com este parceiro, né? Dessa troca com o parceiro, essa autoimagem,
do corpo, às vezes não só falando em genitália, estamos falando do corpo mesmo, né? Do se olhar, e quando é que eu volto a me gostar para oferecer prazer para alguém? Também isso é muito complexo, né? Nossa, demais. A gente, nesse momento ali, tá sendo um corpo para nutrir o outro indivíduo que tá em crescimento. E a gente tem um desligamento do nosso próprio corpo como um objeto erótico, né? Sim. Que vai muito além da genitália. Que fica muito comprometido e pode durar muito tempo mesmo, né? Acho importante dizer que da parte genital podem ter desconfortos que se arrastam no pós-parto e que são tratáveis, tá? Então é legal a gente trazer isso também. Existem tratamentos locais com laser, tratamentos com hormônios que a gente pode. Então não é pra gente aceitar também e ficar nesse lugar do ai, é assim mesmo, e aí isso só vai, né? Perfeito, Então vamos perfeito. também ser analisada e examinada, porque aqui a gente fala de forma geral. Sim. Mas o que cada uma vai receber de condução vai muito ser dependido desse olhar no consultório, né? Perfeito. E aí, voltando para esse corpo como um todo e saúde mental, privação de sono, Pois é. né? Um seio que produz leite, um tempo para ser administrado, com uma nova rotina sendo configurada. Muitas vezes a casa com novas pessoas passando por ali, né? Antes de ser uma casa sem ninguém, com máximo uma diarista, falando aqui num ambiente de privilégio, claro, mas depois Sim. você de repente tem o privilégio de ter a equipe para te ajudar de babás. É isso. Ou a mãe, né? A sogra tá ali. E onde fica também o espaço para esse casal acontecer, né? Perfeito. E que vale daí todo esse treino de tentar sair dessa bolha por um tempo, se autorizar a estar também. Eu acho que é isso, é o equilíbrio entre se autorizar a estar e falar. Até porque é sempre legal a gente lembrar, né? Quando a gente fala, o que é uma vida sexual saudável? Não vai passar por frequência. E que as pessoas estão muito presas nesse número, né? Pra falar que tem uma vida sexual em dia. E muitas vezes basta a satisfação mesmo. Quando a gente vai falar, estudar a sexualidade, ver nível de satisfação, é isso que importa pra gente entender se um casal, uma mulher tá feliz sexualmente, né? Então, muitas vezes é só também mudar a lente, né? Vamos olhar direito, porque o jeito que você tá olhando é uma cobrança que não cabe, né? Muito bom. E aí gera mais uma cobrança para essa mulher que Exato. tem diversas, né, novas ações e demandas. É isso, é incrível esse seu olhar. E no consultório para o médico, né, ginecologista, não mais obstetra, ginecologista que precisa acolher essa mulher, né? Como a gente disse, você tem esse viés, a gente fala muito sobre isso, então isso chega para você. Mas como é que a gente orienta esse médico ginecologista que tá ali entendendo essa dinâmica? Às vezes a fala não vem de uma forma espontânea, porque são tabus, né? É muito difícil. Às vezes o marido tá do lado, tá segurando o bebê. Como identificar, ou como abordar de uma forma muito sutil, como ajudar essa mulher que chega ali precisando dessa ajuda, né? O que a gente pode orientar o médico ginecologista a ter um atendimento mais assertivo, pensando nessa sexualidade no pós-parto? É sempre bem individual, vai ter que ter o feeling. Eu acho que o feeling sempre vai comandar a coisa. Trazer verbalmente o fato de que ali é um espaço seguro, né? Para que sejam abordados os assuntos necessários para isso. Muitas vezes ter a sabedoria de separar o casal mesmo da consulta e ouvir, né? E perguntar ativamente, começando pelos indivíduos e não pelos pais que são. E pela gestante que foi, e pela puérpera que se encontra, mas pela pessoa que ela é, e como tentar trazer no diálogo desse encontro como tá sendo a vida dela, né? E perguntar, igual a nutricionista, quando você vai na nutricionista, a primeira coisa que ela pergunta: me conta o que você come num dia. Descreve tudo, né? Exato, aí ela vai ver todo o espaço que tem pra ela entrar. Ótimo. Eu gosto muito de começar sempre com as perguntas, né? E aí você pode não perguntar nada de sexualidade. Você entende como que tá sendo a semana daquela pessoa. Muitas vezes, depois do exame físico, também abre espaço, porque você pode detectar atrofias importantes e questionar: você tá conseguindo ter relação sexual desse jeito? Como é que tá essa parte? Eu acho que é algo por aí. Sim, perfeito. E essa relação no pós, ela sempre traz dor e desconforto? Sempre a gente não vai dizer, mas ela é mais propícia a. Então, quem sente isso, a gente pode dizer que está entre um esperado, dependendo do período, porque tem essa atrofia, tem uma questão hormonal, e a parte boa é que tem tratamento, né? Como você disse, a gente pode
precisa ser diagnosticado, precisa ser trazido nessa consulta para que a proposta terapêutica seja, né, trazida também nesse mesmo momento. Então, por isso tão importante essa escuta. Eu acho que isso é fundamental. Quando a gente pensa nesse assunto, a gente também tem que pensar nesse médico, né? Não mais um pré-natal, mas esse ginecologista que cuida dessa nova mulher, né, que ela é nova, e estimular toda essa parte de tanto conversa quanto trazer essa informação e hábitos de bem-estar e autoestima. Como é que você também traz isso, né? Porque eu falo muito sobre beleza, sobre cuidados com a pele, que é um desafio também, muitas dúvidas que ela vive. Esse olhar, né? Estimular novamente essa mulher a se reencontrar, como você mesmo disse. Você ali um gatilho para a parte, talvez, sexual, que ela te busque e lembre disso, mas pro além, né? Voltar a ter hábitos de autocuidado, voltar a cuidar da sua pele, voltar a cuidar do seu cabelo, fazer exercícios novamente que você gosta. Isso tudo faz parte desse ambiente, essa libido, como você mesmo disse, né? Que não é só sexual, ela é de estar, de viver tudo isso. Exato. A gente vai precisar respeitar o tempo de cada mulher, né? Porque também pode ser agressivo eu ficar querendo convidar demais essa mulher a voltar a ser essa mulher. A maneira como a gestação transforma uma mulher é tão individual e tão complexa que muitas vezes ela vai precisar de um tempo bem estendido, que vai além daquilo que eu, como médica, consigo visualizar para ela elaborar tudo que mudou de relacionamento, de trabalho dela com ela mesma, né? Mas a gente vai tentando e entende até onde dá pra ir. E muitas vezes a gente encaminha pra uma dermato, por exemplo, pra falar: volta pra você reolhar e ver o que você, né, pode se cuidar, isso pode ser um caminho. Eu gosto muito de ir atrás das leituras, eu gosto muito de direcionar pra podcasts que falam sobre mulheres, inclusive agora você vai ser mais uma indicação, que bom, né? Que bom. Pra gente tentar resgatar um pouco disso, assim, do seu tempo para além mãe. Como que você tá gastando esse tempo, né? Porque aí a sexualidade, ela vai ser uma consequência. Perfeito. Esse reencontro, né, com ela, isso é um desafio. E que bom que a gente tem essas informações hoje, a gente tem esse olhar para essa mulher, porque não era assim, né? No passado as coisas eram bem mais difíceis. Exatamente. Buscar isso era um tabu, inclusive, quando a gente fala de tabu, exatamente por isso, né? Sim. Eu acho que hoje a gente também vive alguns extremos que até com a internet pode ser mais desafiador, porque em uma camada a gente tá mais animalesca, ouso dizer, pra esse ciclo gravídico puerperal, né? Então as mulheres querendo parir natural e amamentar por 2 anos e tudo mais. E a gente tem que legitimar esse desejo, faz parte da nossa biologia, da nossa natureza. E ao mesmo tempo, a gente tá falando mais de sexualidade e tá esperando que a gente seja um ser erótico, que a gente se goste, se ame, se masturbe. E assim, gente, tá meio incompatível, né, algumas coisas aí dessas jornadas. Então também é aceitar que talvez nem tudo vai acontecer ao mesmo tempo. Para que essa mulher libidinosa nasça, talvez ela precise ser bem animalesca primeiro, com a cria dela, e depois ela voltar. Não dá pra ser em paralelo, muitas vezes. Tem mulher que nessa coisa de ser super cuidadora e focar na cria, se vê tão na natureza que ela passa a ser mais erótica. Então, assim, erotização, sexualidade passa por âmbitos não mensuráveis, né? Que vão envolver a conversa pra gente entender como que tá. Eu nunca vou chegar ali com uma verdade pra ela. Ótimo. Mas um convite pra analisar, porque muitas vezes ela não tá percebendo. Acho que socialmente a gente tá ainda nesse lugar de não se perceber. E aí acho que o meu convite vai ser esse: se perceber, se entender satisfeita, aonde estiver, e eu conseguir ser um fio condutor pra isso. Perfeito, é isso. Bem, Rebeca, ficaria aqui mais umas 2 horas, mas temos horário para ver o João, então eu sei que é isso, né? A mãe começa a chamar. Quero te agradecer muito. Se quiser deixar um recado final, eu acho que essa sua última fala foi incrível. Eu acho Falando, que tá ótimo. perfeito. Obrigada pelo seu aceite, por estar aqui com a gente, trazer esse seu olhar tão leve e tão relevante sobre esse assunto. Você é incrível na maneira de falar, na sua comunicação. E lindo ver toda essa trajetória que você tem, tanto pessoal e agora também profissional, voltando a viver né, nessa vida, falando sobre sexualidade de gestante, quem diria, né? Esse lugar, esse ambiente. Obrigada por estar aqui, de verdade foi um prazer enorme. Fala sua rede social aqui para todo mundo poder seguir, poder aproveitar dessas delícias que você traz pra gente de informação. Obrigada, Thaís, por todos os elogios, pelo convite. Apesar de eu não fazer pré-natal e parto, eu tenho o maior orgulho de falar sobre esse período da gestação, porque eu tenho muito respeito pela obstetrícia e por todas as mulheres que estão vivendo essa fase, e porque agora eu tenho essa pós-graduação da vida pessoal, né, que me autoriza a estar aqui também com essa voz, né. Então, o lugar onde eu tô aí de fácil acesso realmente é no meu Instagram, então é @doutora.rebecagerhardt.
E acho que é isso, a gente conseguir se ajudando nesses espaços e cada uma como receber isso tudo que a gente conversou, ir atrás de buscar um espaço seguro para conversar e ver se tem melhor jeito de viver do que o jeito que tá vivendo, né? Perfeito, é isso. Obrigada a todos que estiveram aqui conosco. Busquem as nossas redes sociais também, a gente está no @gestarcast. Esse episódio é um oferecimento da Gestar Organics, que é uma marca de cosméticos específica para mulheres que vivem o antes, o durante e o após a gestação. No www.gestarorganics.com você encontra os produtos da Gestar e o @gestarorganics também no Instagram. Obrigada a todas e até o próximo episódio.